Olá, olá, comandante, estamos de volta aqui no episódio 3. Epá, e houve aqui grandes mudanças que eu fiz, porque é extremamente difícil começar com a Índia nos anos 70. Então o que é que eu fiz? Eu, na verdade, recomecei. Recomecei outra vez do 1970, porque eu estive aqui a fazer uns testes, a ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Portanto, neste momento eu vou-vos explicar onde é que nós estamos. Estamos à mesma nas cidades onde estávamos, mas tirámos aqui algumas cidades que não estavam a resultar. Né? Portanto, estamos em Calcutá, que tem uma população de quase 7 milhões, estamos em Bombaim também, com uma população de quase 8 milhões, mas PIB per capita bastante pequeno. Depois estamos aqui em Bangkok, que é a cidade mais próxima de Calcutá, e já com PIB per capita decente. E depois estamos também aqui em Kuala Lumpur, que é a cidade mais rica, apesar de ter menos de 1 milhão de habitantes. Eu decidi sair aqui de Singapura, porque apesar de ser bastante rico, nós temos muita competição aqui destas duas marcas, eu acho que são japonesas. Portanto, se nós formos para o subcompacto, eu tenho aqui estes dois, da Heiho e da Huanchi. Eles estão a vender muito, mas têm uma avaliação muito boa. O que nos leva à outra parte é que eu criei um carro novo, criei um novo Risol, e desta vez eu fui para a qualidade. Não vale a pena nós estarmos a criar uma coisa barata. Ok, temos aqui o Risol. Não vale a pena estarmos a criar um Risol super barato quando... em vez de mais 200 dólares, nós conseguimos uma coisa muito melhor que as pessoas querem comprar. Portanto, este agora tem um rating específico de 48. Aproveitei também para fazer outro carro que vai estar pronto daqui a 2 meses, que é o Croquette, e o Croquette é um compacto. Não é um subcompacto, é um compacto. Tem específico de 44, mas é um bocadinho mais caro. É 100 dólares mais caro, mas estamos ali logo no outro mercado diferente. Potência 18, eu acho que fiz isto com o mesmo motor. E por falar em motor, motores single não vale a pena. Entretanto, eu estou a gravar este terceiro episódio antes do primeiro ter ido para o ar. Portanto, atenção se vocês me deram dicas. Eu ainda não os li. Ok? Portanto, o cilindro pequeno não dá porque não tem consumo nenhum de jeito. Então o que é que eu fiz? Eu fiz 2 cilindros straight, portanto em linha, não é? Estes motores em linha, com uma potência um bocado maior, 18 cavalos, mas bastante pequeno. Isto tem 339 cm3. Isto é um 0,3, não é? Custa 300 dólares, mas tem um consumo de 4,4 litros aos 100, o que é ótimo, não é? Temos aqui 57 de consumo. Também pensei em fazer logo outro motor, porque eu quero ir para os sedãs, porque os sedãs também vendem na Ásia, mas sedã precisa de um motor bastante mais potente. Portanto, este aqui é de 4 cilindros, com compressor e tudo. É um motor 1.2 e é de 80 cavalos. E se não me engano, eu fiz isto de maneira a caber no mesmo chassi. Exatamente. Princípio. Comprimento do motor. Olha, agora não me recordo. Eu já fiz isto há uns dias. Não me recordo. Eu acho que sim. Acho que não precisamos de um novo motor. Mas de um novo chassi. Mas precisamos, fazemos. Pronto, estão a ver? Este aqui que vai estar pronto daqui a 2 meses tem já um motor de 80 cavalos. Portanto é bastante mais potência, apesar de não ser muita. E tem também bom consumo de combustível. E não é muito caro. São mais 200 dólares do que o que nós temos. Para uma potência que é 18 para 80, não é? Bastante boa. Aqui ainda não fiz nada, continuamos com estas 3 mudanças manuais. Ótimas para combustível. Talvez eu tenha que fazer novas coisas para o sedã. E eu também queria fazer um carro desportivo. Já vamos a isso, não é? Para já temos que nos chafar. Índia é mesmo micromanagement. Uma coisa muito importante que eu já vos estive a falar, não é? Que é a eficiência do marketing. Nós estávamos a gastar dinheiro a mais. Ou seja, o que é que vale a pena nos anos 70? Eu fiz um teste. Eu pus tudo isto aqui que vocês estão a ver ao mesmo preço. A pagar o mesmo, ok? Imaginem, pus 10 mil em cada. E depois fui ver o que é que nos dava mais eficiência. Então, aqui
Em 1961 só jornais, outdoors e revistas é que vale a pena, sendo os jornais os que valem mais a pena, a seguir de revistas e a seguir de outdoors. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos investir nos jornais primeiro, quando tivermos isto maximizado é que vamos para as revistas e outdoors, e depois só quando tivermos estes 3 maximizados é que vamos para os outros. Portanto, o pico é mais ou menos nos 73, depois dá para ir um bocadinho mais acima com a vossa qualidade e tal, mas é mais ou menos 70, 73, portanto podem ver que a gente podia investir mais um bocadinho em Bombaim para tentar ir para os 73. Para ver o que é que nós estamos a gastar em marketing, vão aqui a operações marketing e tem aqui os custos totais. Portanto, em Bombaim nós estamos a gastar 3.100, mas por causa da população, não é? É o que tem o pior rácio, apesar de a gente estar a gastar menos em Kuala Lumpur, tem a população mais pequena. De qualquer maneira, estamos a gastar $7.100 em marketing em Bombaim. Em termos de vendas da cidade, nós estamos a ter lucros de 100 mil, portanto justifica-se investir mais em marketing em Bombaim. Por isso nós vamos aqui ao marketing, vamos escolher Bombaim, vamos escolher aqui jornais e vamos mudar isto, também não é preciso muito, 3.400, vamos aplicar. Não se gasta muito e estamos melhores. Depois outra coisa também importante é o nosso prestígio, a nossa imagem é importante. Neste momento nós estávamos a descer, se bem se recordam, agora aqui conseguimos manter o 10 e no luxo até estamos acima da média e qualidade também. Interessante, não é? Mas compensa fazerem um carro com qualidade, porque mesmo uma pessoa pobre não quer um carro que vai para o lixo passado um ano, eles não podem ter isso, portanto eles fazem aqui um grande investimento, não é? Quando compram um automóvel. Outra coisa que eu não sei se já fiz ou não. Espera, deixa cá ver. Bem, vamos passar aqui um mês. Para já. Estamos a ganhar dinheiro. Estamos aqui com algum fluxo de caixa. Temos aqui reservas, portanto estamos a produzir mais do que as vendas. Temos que fazer algo sobre isso. O que é que eu fiz aqui? Eu comprei um pouco de tudo. Ok, eu comprei aqui um pouco de tudo, porque eu estava a ver que as ações que eu comprava estavam a baixar, então eu pensei, agora vou comprar todas, um pouco de tudo, portanto algumas vão de subir, e quando nós precisamos de dinheiro compramos aquelas que subiram, não é? E as outras a gente espera até elas subirem eventualmente. Pois é, eu gostava de vender um pouco mais, porque estamos com produção para isso, e vamos vender de certo mais quando o croquete estiver pronto. De qualquer maneira, agora é sempre bom ir aqui à filial. Este aqui tem um concessionário. Podemos ir reparar, também isto é barato. Aqui esta filial já tem 4 concessionários. Vamos também reparar. Bangkok só tem 2 ainda. Portanto, isto foi reparado há pouco tempo, como estão a ver. Aqui só temos um. Reparar, em termos de competição, Kuala Lumpur não temos competição nenhuma. Aqui. Desculpem, não é aqui competição. Aqui também não temos. Portanto, nós estamos tranquilos para já em termos de competição. Mas eles, principalmente as marcas japonesas que já estão aqui em Singapura, hão de expandir para aqui. Pois é, eu gostava de vender mais e neste momento, deixa cá ver qual é que é o nosso ex-libris aqui das vendas, por assim dizer. Vendas por cidade, portanto é Kuala Lumpur. Interessante porque é uma cidade pequena, mas realmente tem um PIB per capita alto. Eu acho que o que eu posso fazer é baixar um bocadinho o preço em Bangkok e de certeza que nós vamos vender mais lá. Também podemos aumentar o marketing. Bem, nós estamos a ter um custo aqui por unidade de 2.640, já com os custos administrativos e essa coisa toda. Portanto, os custos aqui funcionam da seguinte maneira. Estes 324 é a distribuição e a custo de produção em si é 1004. Portanto, temos que somar isto, fica 1328 é o custo do carro. Custo de material, não desculpem, eles somam aqui. Não sei como é que eles fazem esta conta. Custo de produção para cada veículo. Os custos é apenas o custo de fabricação do veículo selecionado. Entre a produção. Ok. Está bem. É o custo de material, o custo da distribuição, não é?
porque isto está a ser vendido em Bangkok e a ser feito na Índia, e depois deve ser mais os custos administrativos. E depois temos aqui os custos unitários totais, que é já os custos da empresa toda, portanto, divididos pelo número de carros. Aqui estamos a vender acima desse custo, não há problema. Aliás, aqui é que não. Mas não quer dizer que a gente esteja a perder dinheiro, não é? Porque são os custos da empresa toda. E aqui estamos, é onde está mais caro, mas é também onde eles têm mais poder de compra. Se virem aqui, estamos até nesta barra. E aqui se calhar não, pois aqui não. Por isso eu vou baixar aqui para 2800 e ver se a gente vende mais. Porque realmente agora estamos com algum stock. Estamos com reservas e estas reservas pagam-se. Isto está num armazém que tem que ser alugado e mantido. Portanto, isto paga-se. Ou seja, se nós formos aqui, custos de stock 14 mil. Não é muito porque são só 200 carros. Epá, mas 14 mil, nós estamos a vender carros a 2 mil e tal dólares. Portanto, epá, é dinheiro, não é? Que a gente não quer ter aqui. Certo, vamos então passar mais um mês, porque eu quero ver o croquete em ação. Eu aqui no início vou demorar um bocado mais tempo a passar os turnos, digo-vos já, porque epá, é difícil nós sobrevivermos. E cá está, aumentámos bastante as vendas. Será que foi por causa de Bangkok? Bangkok parece que subiu. Eu não fixei as vendas o mês passado. Mas agora sim, estamos a vender mais do que a produção, só que agora vamos ter que começar a produzir os croquetes. Temos que começar também a pensar em aumentar a nossa fábrica. Muitas perdas aqui. Então vamos aqui à nossa fábrica e vamos pôr uma linha no croquete. E aqui nas filiais, o croquete é um bocadinho mais caro que o outro, portanto eu vou vender se calhar 2500 e ponho já em todo lado 2500 e depois aqui fica também o mesmo preço. Kuala Lumpur é um país mais rico, portanto fica a 3200. Kuala Lumpur não é um país, é a Malásia. E Bangkok também quero a 2900. Vamos lá ver. Ele vai canibalizar um bocado as vendas do Risol, com certeza, mas pá, tem que ser. Em termos de fábricas, ainda temos aqui 2 linhas de produção disponíveis, portanto, se calhar eu devia produzir um bocadinho mais deste. Temos que pensar também em aumentar a nossa fábrica. Para já, nós vamos aqui ao departamento de pesquisa. Eu pus aqui 20 mil em todos e não vamos mexer porque ainda não estamos a ganhar nenhuma fortuna, não é? E vamos fazer aqui, sem gastar muito, vamos fazer um novo veículo que é um sedã. Eu acho... Já me lixei. Exatamente. Ok, eu já me lembro qual é que era o meu plano aqui. Pois é. Sai lá daqui. Sabe o que é que aconteceu? Temos que selecionar o chassi primeiro. O motor que nós fizemos agora não cabe naquele chassi. Portanto, este motor aqui. 533, 431. 533, 431. A minha ideia era ir buscar aqui um chassi a outra marca. Eu já reparei que há aqui chassis bons. Vamos por 534, 432, era isto, não era? Eu pus mais 1 milímetro para a gente ter a certeza que aquilo... Exatamente, ter a certeza que isto cabe. Vamos aplicar, portanto temos estes chassis todos aqui. Vamos ordenar por custo de material. Epá, e são muito bons. Vocês estão a ver isto? Isto é um chassi muito melhor do que o chassi que nós temos. Olha aí, esta tristeza. É bom em confiabilidade, 85, mas de resto não é bom em nada. Este aqui é muito confortável e tal.
Mas, por exemplo, este aqui dá-nos mais confiabilidade por um bocadinho maior custo. E pagamos menos royalties, portanto acaba por não ficar assim tão caro. A custo de assinatura são 106. Pá, eu acho que vale a pena comprarmos a esta empresa, que é a Marlin Allies. É a Marlin Allies. Eu acho que vale a pena. Vamos então assinar. Então este é o chassi licenciado CL. Eu gosto de pôr as minhas convenções, que é para eu me lembrar. 1970. Não, isto é 69. Ele foi feito em 69. Pronto, vamos aplicar. E agora sim, nós podemos chegar aqui, julgo eu, e fazer um veículo. Se nós não ficarmos contentes com o veículo, podemos sempre criar não, ou licenciar uma caixa de mudanças. Né? Ok, não sei o que é que eu fiz mal, porque é que não está a aparecer aqui o chassi. Visualizar chassi. Só tenho aqui este. Será que eu preciso aceitar alguma coisa? Eu devo ter carregado em algum sítio errado, desculpem. Vamos fazer novamente. Não, é este aqui. Ah, está bem. Ao abrir este produto para o licenciamento... Não. Não é nada disso. Era este aqui que nós queremos. Ok, eles concordaram. Eu se calhar não tinha feito isto bem da última vez. Pronto, vamos então ver se já aparece aqui o novo chassi. Agora sim. Pronto, eu não mudei de nome, não faz mal, a gente sabe que este é o licenciado. E agora sim, cabe aqui o motor de 80 cavalos. E vamos por estas 3 velocidades. Estas 3 velocidades têm um torque máximo de 77. E este motor tem um torque máximo de 104. Portanto, isto não é ideal. Isto não é ideal, mas vamos ver como é que fica. Vou buscar aqui um bonitinho. Eu estive aqui a ver alguns tão lindos. Este, epá, gosto muito deste. Este também é engraçado. Este também. Este assim quadradão. Mesmo anos 70. Pá, temos muitos aqui. Este é giro também. Assim um bocado futurista. Bem, eu gostei daquele ali em cima. Qual é que era? Era o Anchor. Dá assim um estilo. Vamos selecionar este. Portanto, como estão a ver aqui, combustível muito bom, mas potência não. O problema pode ter sido realmente das nossas mudanças. Ele tem 47 específico. Assim, o que é que a gente pode fazer? Podemos fazer este o nosso trim básico e depois fazer um trim melhor com mais potência. Porque de resto ele até está bastante bom. Ok, é um bocado caro, não é? Custa 1600. Vamos baixar aqui um bocadinho a qualidade. Mas eu também não quero baixar demais. 1500, técnicas de produção também podemos baixar. Interior, pode ir um bocado mais conservador. Aliás, nós queremos isto para quem? Média alta? Talvez média. Um bocadinho de luxo, mas não muito. Inovação, pode ser um bocado mais tradicional. Luxo já não podemos tirar muito.
conforto acaba por tirar ao luxo. Segurança é importante nos sedãs, ok? Tecnologia vamos tirar um bocado, que isto é caro. Depois design, foco no estilo, vamos tirar também um bocadinho. Pá, o luxo já não podemos mexer muito. Segurança é bom. Carga estamos muito a mal, temos que pôr mais. Epá, mas isto também é caro. Confiabilidade, temos que pôr mais também. Em termos de testes, isto às vezes vale a pena, outras vezes não. É assim, isto nem muda nada ali no específico. Por isso eu vou poupar. Desempenho, precisamos... é assim, desempenho vamos deixar para outro modelo. Aliás, a gente aqui até vai baixar um bocadinho mais as coisas. E vamos deixar o outro modelo. Vamos fazer isto para baixo, pessoal para baixo. Vamos deixar o outro modelo um bocadinho melhor. Carga pode ser, confiabilidade é preciso. Economia de combustível já temos muita, não vale a pena gastar mais. Conforto, podemos tirar. Utilidade é carga. Confiabilidade é importante. 1300 com potência muito má. Eu acho que o problema sinceramente não é do motor. Eu acho que o problema é da caixa de mudanças. Ainda assim ele chega aos 156 km/h. Certo, vamos construir. Não, espera. Ritmo de desenvolvimento. 16 meses, custa 7 milhões. Não, isto é a confiabilidade. Desculpem, estava aqui. Ok, 19 meses, 18 meses custa 4 milhões. E eu acho que está bom. Tirando a potência, não é? Ainda vamos ter que... Eu prefiro desenvolver um novo motor. Eu quero fazer um motor desportivo e a gente depois pode pô-lo aqui de qualquer maneira. E se calhar desenvolvermos também uma caixa de mudanças para este. Certo, nós temos o croquete, temos o risol. Este é o panado. E vamos construir. 18 meses. Como é que nós estamos de vendas? Portanto, este aqui ainda não vendeu. Eu acho que agora vamos dar mais uma passagem do mês. Nós estamos a ganhar dinheiro, mas é muito, muito pouco. O risol está a ficar sem reservas. Aqui produzimos bastante, muito a mais, não é? Do croquete. Vamos ter que fazer a produção dos croquetes aí aos 260, por aí. Temos também depois aqui alguns pedidos de contrato, temos que ver isso. Então, croquetes, vamos pôr assim, 278. O risol está bom assim, para já. O croquete vendeu 48. Eles agora aparecem aqui com este número. Total usado subcompacto. E eu acho que é nós estarmos a competir com o mercado de usados. Eu acho que é isso que acontece aqui na Índia. Já em Bombaim não temos tanto mercado de usados. Não sei porquê. Eu acho que é isso. Porque eu lembro-me de haver um update em que ele falava dos carros usados. Agora não sei se é propriamente este número aqui ou não. Mas se souberem, digam-me nos comentários. Eu talvez esteja a vender o croquete muito caro. A imagem do croquete, como é um carro novo, é capaz de ser isso. Como é um carro novo, o croquete ainda não tem imagem. Para vocês verem qual é que é a percepção do público do croquete, vocês vão aqui. Portanto, aqui tem corridas vencidas. Tem um prémio regional. Provavelmente é o prémio de melhor compacto da Ásia, uma coisa assim. Ranking de vendas. Bem, e a imagem? A imagem não está aqui.
Eu pensava que era aqui. Bem, eu já não jogo há uns tempos o Gear City, mas é um jogo que eu adoro e eu aposto que alguns de vocês a ver isto se lembram das séries antigas aqui do canal. E eu sei que vocês gostam também. Vamos descobrir onde é que está isso da imagem, porque isso é importante. Eu pensava que estava aqui, mas eles também mudaram algumas coisas de sítio. Então, onde é que nós podemos ver os nossos carros? É assim, aqui temos o prestígio e imagem, mas não é isso. Não, aqui parece não haver nada. Eu tinha quase certeza que era aqui. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui em termos de Parsi. Portanto, o Risol. Pensava que aparecia aqui a imagem. Ou então é no escritório onde nós estamos a vender. Avaliação tipo. Opa, eu recordo-me de aparecer a imagem do automóvel. Recordo-me perfeitamente. E a imagem às vezes subia ou descia conforme o pessoal conhecia as coisas. Portanto, vamos fazer o seguinte. Eu queria acabar aqui o episódio de qualquer maneira. Eu vou procurar isso da imagem antes do próximo episódio e ver se ainda existe ou não. Vocês deixem o vosso like se quiserem ver tudo desde o início, tudo continuamente. É só carregarem na lista de reprodução, ver mais comodamente. Eu sou o Travolta e até à próxima.